Olá, esse é mais um programa TV Naik. Hoje nossa convidada, Cristina Bonetti. Cristina é enfermeira especializada na área de estomoterapia. Cris, vamos direto ao ponto. Quais são as medidas para prevenção de lesão por pressão? E o que é uma lesão por pressão? Lesão por pressão é caracterizada, propriamente dito o nome, é uma pressão que nas regiões de proeminências ósseas, né, de pontinhas de ossos, assim, cotovelos, região sacral, parte assim lateral das coxas, onde tem a ponta do osso aqui do trocânter, são regiões que têm essas proeminências ósseas, e essas proeminências, o que elas fazem? Elas fazem uma pressão local no tecido do paciente, que fica muito tempo posicionado do mesmo lado. E o que acontece? Essa pressão provoca uma isquemia, ou seja, uma dificuldade de circulação sanguínea ali, e o tecido vai morrendo. E essas lesões por pressões, elas são assim, caracterizadas por várias classificações, de 1 até tecido inviável, não classificável. Então tem várias classificações das lesões por pressão. Então a lesão por pressão, nós estamos falando da pele da pessoa, né? Exato. Então é a pele da pessoa que sofre alterações e com isso há destruição, ulceração, né? Sangramento, contato com partes internas que necessariamente não são expostas no nosso organismo, com risco de infecção. Cris, tem algum perfil de paciente que pode ter um risco aumentado para desenvolver uma lesão de pele dessa ou não? Sim. Hoje a gente sempre preconiza os cuidados, as mudanças de decúbito, ou seja, mudança de posicionamento do paciente acamado, né? Na maioria das vezes são os acamados e os cadeirantes também, porque eles ficam muito tempo sentados e não percebem essa isquemia, digamos assim, porque não tem a sensibilidade local. E a maioria das complicações acontecem mesmo em idosos. Complementando o que eu havia falado, eu gostaria também de colocar que quando o paciente tem essas feridas, essas úlceras, elas são denominadas lesões por pressão. O que acontece? A maioria da população conhece pelo nome de escara. Só que escara é caracterizado por um tipo de tecido que tem nessa ferida, ou seja, aquela casca preta, necrótica, que é caracterizado escara. Aquilo é uma necrose de coagulação seca. E isso é denominado escara. Lesão por pressão é diferente de uma escara. Cris, primeiramente a tentativa de prevenção. Depois, no segundo tempo, nós não conseguimos prevenir. É difícil tratar essas lesões muitas vezes ou não? Sim, doutor. É muito difícil na maioria dos casos, porque a gente não vai tratar só a ferida em si. A gente tem que olhar holisticamente. Então, por exemplo, paciente idoso, o que acontece? Ele envelhece por dentro também, então toda a parte fisiológica dele também é um pouco comprometida, então dificulta o processo de cicatrização. Então você também tem que avaliar a questão nutricional do paciente, né? Os cuidados, por exemplo, um paciente que desenvolve uma lesão por pressão na região sacral, já teve um comprometimento bom de tecido, houve necrose, você está fazendo um tratamento adequado, mas se não houver uma boa higiene no local, por questões até mesmo de contato com as eliminações fisiológicas, como urina e fezes, acaba realmente contaminando e prejudicando o paciente, podendo até acometer uma infecção óssea. Cris, nós estamos vendo que realmente nesse programa o melhor caminho é a prevenção, que é uma das coisas que o Naik sempre trabalha. Não deixe de curtir, disseminar essa informação, dar seu like, passar esses fatos para as outras pessoas. Porque assim, nós estamos hoje com uma pessoa de gabarito que trabalha aqui no Naik, que tem cuidado de lesões,
dos pacientes, de cateterismo, entre outras coisas, intermitente, né? Cris, muito importante essas informações que você está trazendo com relação à lesão de pele, ou seja, pode levar meses ou até anos para você curar uma ferida, uma lesão de pele causada por pressão. Então, isso que o NAIC trabalha, prevenir, esse é o melhor caminho. Cris, o que nós temos que bater firme para não ter lesão nesses pacientes que são idosos, muitas vezes diabéticos, difícil de cicatrização, desnutrição é importante? O que nós temos que fazer, meu amigo? Bom, o que temos que fazer? A prevenção é mudança de decúbito, ou seja, mudança de posição a cada 2 horas. Não há estudos científicos que têm que ser de 2 em 2 horas, mas hoje é preconizado pelo menos de 2 em 2 horas essa mudança de decúbito. Manter a roupa de cama esticada, sem migalhas de casca de pão, alguma coisa quando for alimentar o paciente. O que a gente precisa também fazer? Hidratar a pele do paciente é muito importante também. Então, na hora de for posicionar o paciente, ou na cama, ou na cadeira, tomar um certo cuidado em relação à pele, porque a pele já é fragilizada. E uma das coisas mais importantes é fazer o uso de colchão pneumático, que é um colchão de ar que ele faz a mudança do enchimento das células dele para poder estar alternando pontos de pressão. Pois antigamente se usava colchão d'água, mas já caiu em desuso. Então hoje, que está acesso mais à população é o colchão pneumático. Existe também maneiras de prevenir com colchão de visco elástico. As pessoas hoje nos hospitais costumam fazer o quê? Colocar luvas de procedimento cheia d'água no local de proeminência óssea como prevenção. Isso hoje é caracterizado errado. Existem estudos que comprovam que esse tipo de procedimento atrapalha a circulação sanguínea, ou seja, aumenta o ponto de pressão. Então, não é indicado o uso de luvas cheias de água nos hospitais ou pela orientação da enfermagem, o paciente ir para casa e continuar fazendo isso. Em vez de ajudar, vai estar atrapalhando. Precisamos o quê? Fazer a prevenção, seguir essas orientações à risca para que não haja um comprometimento dessa pele do paciente e ele consiga ter uma qualidade de vida. Obrigado, Cris. Nós chegamos a mais um final do TV NAIC e vale a pena lembrar que muitas vezes os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer, eles têm uma perda de massa muscular, ficam um pouco mais emagrecido e isso são pacientes de risco para desenvolver essas lesões por pressão na pele, né? E isso pode acontecer, então nós temos que estar atento a esses pacientes nossos. Se precisar, a Cris está aqui, a gente faz essa orientação, discute com os pacientes para evitar que abra a pele aí. Então eu queria agradecer a Cris aí por mais esse programa conosco.